Bom, vamos então dar início à nossa escola bíblica. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos hoje falar um pouquinho sobre os escritores da Bíblia, né? E para a gente começar a nossa lição de hoje, eu vou iniciar com uma oração. Vamos fazer uma oração aí para que Deus possa nos ajudar nesse processo de conhecimento, para que eu não fale de mim mesmo, mas para que vocês também possam aprender aí um pouco mais da palavra de Deus. Amém? Então eu vou pedir ao nosso querido irmão José Cornélio, que acabou de entrar aí, nosso professor querido, amado mestre, que libere o seu áudio e eleve-nos a Deus em oração. Irmão Cornélio, você está por aí? Creio que sim, né? Pode fazer uma oração, irmão Cornélio? Com certeza. Nós vamos ouvi-lo. Amém. Senhor Deus, obrigado por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos, ó Deus, da forma online, para falar contigo, para ouvir os teus conselhos, a tua orientação, para aprendermos um pouco mais da tua palavra, Senhor. Unge os lábios do teu servo que vai fazer uso, ó Deus, desse ensinamento, que ele tenha a tua unção e que possamos juntos, ó Deus, aprender um pouco mais, descobrir, ó Deus, pérolas que a tua palavra tem para nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado porque eu consegui chegar em casa, tomar meu banho, estar pronto, ó Deus, para participar junto com meus irmãos deste momento que é dedicado a ti no aprendizado da tua palavra. Ser com os demais irmãos que estão reunidos, aqueles que ainda hão de entrar, ó Deus, nesta participação, e assim, ó Deus, ajuda-nos a chegar a um termo de concordância da tua palavra para as nossas vidas. Em nome de Jesus, o grande mestre, é que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão Cornélio. Meus amados, já convido vocês todos aí a abrirem as vossas Bíblias no nosso texto chave, que está em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. 2 Pedro, se você puder abrir aí, abra, senão o povo tá chegando o pessoal aqui. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, do verso 21, somente ele, diz assim, ó: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A nossa lição de hoje vai falar sobre os escritores da Bíblia. Vocês conhecem os escritores da Bíblia? Vocês poderiam aqui, alguns de vocês, citarem o nome de alguns desses escritores? Podem liberar seus mics. Então vamos lá, eu vou fazer na chamadinha aqui, ó. Irmã Marli. Irmã Marli, diz aí um escritor da Bíblia. Qualquer um. Cita um aí. Consegui. Pronto. Então, pastor, pode ser Qualquer um. qualquer um? É. Você tem que dizer o escritor e que livro ele escreveu. Lucas, né? Lucas. E que livro Lucas escreveu? Lucas, que livro? É. Aí agora, pastor, é o livro de... Agora não sei, né, pastor? Eu sei que ele é escritor, que ele escreveu. Agora, Ah, tem, Lucas, né? Agora, tem um livro Jesus, ele que é falou sobre parecido com o Jesus, nome dele. né? Tem um livro que é parecido com o nome dele. É Lucas. Ah, muito bem. Ó, pastor, eu aprendi, eu estava lendo aquele livro lá, tem todos eles, aquele livro, aquela coleção.
É que Aham. agora eu não lembro, mas eu tenho escrito tudinho eles. Certo? Lucas foi o escritor, né, do Evangelho de Lucas, né? É, Lucas. E ele também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, É. certo? E Mamáulia, diz aí um outro autor. É. Paulo, Isso, diz uma carta aí de Paulo, que ele escreveu. a Efésios. Isso, muito bem. E mãe Esther, diz aí um outro, só não vale Lucas e nem Paulo, hein? Outro autor da Bíblia. Irmã Esther. Hello, irmã Esther. Irmã Esther deve estar procurando na Bíblia. Ó, gente, é mais fácil vocês forem na Bíblia, tá? Vocês vão achar lá. Vamos lá, Esther. Pastor. Oi, amor. João. João. Mas qual João? Porque tem vários escritores João, né? Uhum. Qual João é esse? De Apocalipse? É, João de Apocalipse, né, pastor? Pronto. Apocalipse foi escrito aí por João, né? É um dos apóstolos de Jesus. Obrigado pela participação de todos. Já vi que todo mundo aqui está se mordendo para responder. Não há problema, mas me ajudaram muito, porque elucida para mim um princípio muito básico quando nós queremos conhecer as escrituras. É, de fato, conhecer os seus escritores. Então, quem escreveu a Bíblia? Deus? O Espírito Santo? Jesus? Homens, né? A Bíblia nos fala a respeito disso, né? Então, nessa lição de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho sobre a inspiração da Bíblia. Por que que nós dizemos que a Bíblia ela é inspirada por Deus? E por que que nós somos iluminados pelo Espírito Santo? Nós vamos também perceber que só Deus é de fato o verdadeiro autor de toda essa obra, né? Ele se fez valer de homens, como eu e vocês, né? Para escrever as suas verdades, né? E vamos também entender como agir no estudar a palavra de Deus, sabendo dessa verdade em nossa mente. Amém? Então, meus amados, a Bíblia, ela nos mostra, ela nos fala a respeito da inspiração. A Bíblia, toda ela, foi inspirada por Deus, para que nós todos tivéssemos aí o alcance da revelação, a revelação da Santa Palavra. Na lição anterior, né, a gente conseguimos entender, através da ministração do presbítero Cornélio e do presbítero Fábio, que Deus ele se faz conhecer, certo? E ele se faz se conhecer como? Através da criação, através da moral, da consciência, da percepção que nós temos do Senhor. E principalmente pela revelação direta de quê? Da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é o nosso documento. Ela é o nosso registro histórico. É onde nós falamos de Jesus, é onde conhecemos Jesus, conhecemos o Pai e a ação do Espírito Santo, da Trindade. Então, a palavra de Deus, ela traz um registro fiel dessa revelação de Deus, essa autorrevelação de Deus, que ele faz de si mesmo para todos nós. Como nós podemos conhecer a Deus? Através da palavra, através das ações do Senhor na história. Então, nenhum crente fiel e verdadeiro, né, pode ter dificuldade em entender e aceitar que a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Então, algumas questões aí causam certa curiosidade. E não há problema vocês questionarem, né? Mas como esses escritores chegaram, né, a discernir o que deveriam escrever ali na palavra de Deus, né? Ou, por exemplo, aonde tem a participação dos homens na confecção da Bíblia, a gente não pode ter erro, já que os homens erram, né? A gente tem algumas destas questões. Então, nessa lição, a gente vai esclarecer tudo isso da melhor forma possível, baseando-nos, claro, na palavra de Deus e na teologia. Prometo que não vai ser demorado, não, tá bom? A Bíblia, ela é a palavra de Deus.
ela não é apenas uma forma de expressão, ela não é um livro qualquer, né? No sentido literal da palavra. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Para muitos, a Bíblia, ela é apenas um livro histórico, onde se narram ali os fatos do povo de Deus durante a sua peregrinação, até chegarmos na Nova Jerusalém. Tá? Para muitos é assim. Para nós, filadelfianos roxos, a Bíblia é um testemunho literal de si mesma. A Bíblia, ela se revela também. Ela dá testemunho de si mesmo. E aí temos alguns textos bíblicos que nos ajudam aí para aprendermos sobre o que de fato é a Bíblia. Então vou repetir mais uma vez para vocês aí na tela, né? Nós não podemos ter dificuldade em entender que a Bíblia, ela tem uma revelação inspirada por Deus, né? E essas questões que despertarem curiosidade em vocês, não há problema. O que nós temos que fazer é elucidar essas questões que causam ali. Mas será que a Bíblia está certa? Essa cronologia está correta? Então, essas questões que a gente tem e que podemos esclarecer por ela mesma. A própria Bíblia, irmão, se autoexplica. Existem questões que muitas vezes na nossa história, na nossa vida, a gente quer respostas, mas está aqui. Na Bíblia nós temos essas respostas, né? E às vezes ficamos esperando aquela revelação mirabolante e tal. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o que a Bíblia fala sobre a inspiração. Sabe uma coisa importante, irmãos, que nós devemos saber e sempre atentar? Quando nós falamos que a Bíblia ela é inspirada por Deus, nós dizemos que só ela, somente ela é. Eu não posso dizer, por exemplo, que foi inspirado a escrever alguma coisa no sentido bíblico da palavra. Porque a Bíblia, ela se fecha nesse cânon e só Deus tem o poder de inspirar alguém para escrever além. E nós sabemos que aquilo que for acrescentado ou retirado da palavra de Deus, anátema é. Então temos que tomar muito cuidado com alguns termos que acabam deixando-nos nécios, tolos, diante da revelação da palavra, né? Então, quando eu digo que a Bíblia, a Escritura de Deus é inspirada por Deus, nós estamos dizendo que ela é infalível, incorruptível, não pode ser alterada. É mais ou menos isso. Então, o que de fato a Bíblia, ela é para nós, cristãos. Como que eu posso, então, enxergar a Bíblia e a luz da Bíblia, a própria palavra luz já está respondendo, né? Quando nós temos aí o desejo, sei lá, de escrever algo para o Senhor, uma poesia, certo? Uma poesia, um texto inspirado, né? Poderíamos falar assim. Na verdade, irmãos, esse texto, ele não é inspirado, é um texto iluminado. Esse é o termo mais coerente, que não fere a Santa Escritura. Então, quando vocês, aí na sua casa, começam a entender questões difíceis na palavra, que Deus revela para vocês, você está sendo iluminado pela palavra, e não inspirado, porque a palavra, ela por si é inspirada. Então, quando eu componho uma canção, certo, eu componho uma canção e a minha canção toca o coração dos irmãos, né? Uma canção cristã com textos bíblicos. Esse texto ali na canção não é inspirado, é um texto iluminado, porque tudo parte com o pressuposto da palavra de Deus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de falarmos até mesmo dessa forma, porque só ela é inspirada por Deus. Esses homens que escreveram a palavra de Deus eram homens comuns, né? Mas todo o conteúdo, todo o poder que resultou dessa competência que Deus deu a esses homens tem o seu valor, né? Tem o seu mérito da autoria. Só que essa autoria é dada a Deus. É somente dada a Deus. Moisés escreve Gênesis lá, a Pentateuco, mas a autoria de fato e real é dada ao nosso Senhor. O irmão Cornélio levantou a mão. Pode levantar o microfone e tirar sua dúvida, ou se tiver um esclarecimento. Pode falar, irmão Cornélio. Oi. O senhor quase que falou o que eu ia falar, mas tudo bem. É que quando no andamento a gente muitas vezes não tem
a paciência de esperar, né? Então, no contexto de a Bíblia toda inspirada, então, mas em alguns momentos, Deus fala com os servos dele e manda escrever o que ele está falando. Isso para registrar, para confirmar a verdade da palavra. Êxodo 34, 27, né? Então Deus fala para Moisés: escreve estas coisas, que é para que fique é, certo para todas as pessoas e feito como concerto com o povo de Israel, né? De maneiras que, em alguns momentos, principalmente no Velho Testamento, Deus vai lá, olha, escreve, dizendo, olha, não esquece que eu quero que confirme a minha verdade, né? Mais ou menos isso aí a gente interpretando. Então, o termo inspiração é o geral, né? Mas Deus entra com essa afirmativa, ele escreve, que é para não ficar no esquecimento, a verdade, né? Eu creio que é mais ou menos isso. Era isso. Desculpa de ter dado essa entrada, pastor, mas o senhor já Não, havia... a gente tá para aprender, irmão Cornélio. Pode ficar tranquilo. Se vocês quiserem falar, tá? É só levantar a mãozinha, o pastor termina o raciocínio e eu libero para vocês falarem, tá bom? Porque eu sei que vocês também entendem muito desse assunto e eu acho que é válido na sala de aula. Obrigado, irmão Cornélio. E de fato, como o irmão Cornélio disse, irmãos, e reiterando, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, como nós chamamos, né? Em alguns momentos, ele é enfático nessa questão. Ó, coloca aí, ó. Eu estou mandando colocar, que é para o povo atentar. Porque, de fato, o ser humano, nós temos dificuldades, a nossa mente é limitada, e a gente não consegue lembrar tudo o que se coloca diante de nós. Então, quando o Senhor reiterava, dizendo, olha, registra aí, é porque, de fato, havia algo muito especial ali para ser passado ao povo de Israel. Porque Deus sabe, né, aonde somos negligentes e aonde não somos negligentes, né? Os detalhes, os pormenores, o Senhor tinha sim essa preocupação. Por isso que a Bíblia é inspirada por Deus. E a gente nos baseia no texto de 2 Timóteo, né, que nos diz lá, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Mas também a Bíblia nos fala, né, que, nos mostrando a respeito dessa inspiração, é que estes escritores que vocês citaram, alguns deles, como Paulo, Davi, Moisés, Lucas, os evangelistas, né, os apóstolos que também escreveram, os discípulos que escreveram, né, Salomão também, que escreveu alguns livros da Bíblia, todos eles falaram da parte de Deus. Eles não falaram do seu próprio coração, né? Foi algo orientado, movido pela ação do Espírito Santo. Então, o texto, quando nós lemos, por exemplo, em 2 Pedro, capítulo 1, verso 19 ao 21, eu vou pedir que alguém aí, por favor, abra, que daqui a pouco você vai fazer essa leitura, tá bom? Se você puder fazer isso para o pastor, abre aí 2 Pedro, capítulo 1, verso 19 ao 21. Aí quem encontrar, aperta a mãozinha, levanta a mãozinha que eu vou dar a oportunidade para fazer a leitura do texto. 2 Pedro, capítulo 1, verso 19 ao 21. Para vocês entenderem que o conteúdo da Bíblia, ele foi dado por uma revelação profética. Através dos seus profetas, através dos discípulos, dos apóstolos, né? Mas e nunca porque os homens quiseram, por uma iniciativa particular, né? Então, quando nós falamos, por exemplo, da ação do Espírito Santo, né, essa é uma raiz no grego, também falada lá em Atos, capítulo 27 e 15, quando o navio é puxado com violência, arrastado de um lado, arrastado do outro, né, aquele movimento que o navio tem no meio de uma tempestade, é mais ou menos a mesma raiz no grego, né, da ação do Espírito Santo, movendo esses homens para levarem a palavra de Deus clara e para chegar a todos nós, mostrando, por exemplo, que o Espírito Santo foi quem conduziu os escritores ao que Deus queria que eles de fato escrevessem. Irmão Cornélio, você já achou o texto? Pode liberar o seu áudio
e lê para mim, por favor? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Olha que texto lindo, irmãos. Né? Nenhuma profecia foi dada aí, né? Por homem nenhum. Né? De fato, foram homens santos que falaram da parte de Deus e a nação do Espírito Santo. Quer falar, irmão Cornélio? Pode falar. Não. Ok. Para irmos aí para a terceira e última parte da nossa lição de hoje, né? Nós vamos falar também a respeito da espada do Espírito. O que quer dizer isso, pastor Elba? A espada do Espírito. Irmãos, espada, normalmente, se nós fôssemos dissecar a palavra, ela representa uma arma, né? A espada, ela foi por muito tempo uma arma na mão de soldados. Então, a espada, ela vem com um aspecto, né, de ataque e de defesa. Você usava a espada para se proteger dos inimigos, né? E muitas vezes esses inimigos, vocês nem sabiam, os soldados não sabiam nem de onde vinham. Eles iam para o fronte armado ali e tinham que se defender para não morrer em campo, mas também tinham que atacar, certo? Então, a espada do Espírito vem também com essa mesma função, né? A Bíblia, a própria Bíblia diz que ela é a espada de dois gumes aí, né? Cortante. Então, a gente pode entender a questão de defesa e ataque, né? Lembrando que a palavra de Deus, ela é a nossa arma de defesa, mas também a nossa arma de ataque, né? Aí a lição, ela mostra aqui pra gente a respeito de um pensamento muito interessante, como, por exemplo, todos nós, não sei se vocês têm o hábito de livro de autoajuda, né? Eu não sou muito fã de livro de autoajuda, não. Eu prefiro a Bíblia, eu prefiro que ela me dê uma ajuda ali naquilo que eu preciso. Mas seria muito simples se os homens, por exemplo, começassem a confeccionar guias, né, para desvendar, por exemplo, a própria alma, para desvendar a alma do outro, né? Isso não é possível. Somente o Criador tem essa possibilidade. Um escritor humano não conseguiria desvendar os segredos que só vocês guardam, que vocês têm no coração, né? Os segredos da irmã Esté, os desejos que ela tem no coração, a irmã Amália, a irmã Flor, né? Cada um de vocês aqui tem coisas que só o secreto do Pai vão entender. Tem coisas que agradam vocês, tem coisas que desagradam vocês. Então eu não conseguiria, por exemplo, um escritor colocar ali. Então, quando nós falamos da palavra de Deus, nós estamos dizendo o seguinte: Deus, ele escreveu sobre nossas almas. Ele escreveu um texto capaz de penetrar as suas entranhas a tal nível que só na palavra de Deus ele poderia fazer, porque ele pode, ele é o Criador. Ele me conhece, ele te conhece. Por isso que a palavra de Deus, ela tem um efeito salutar e muitas vezes condenatório na mão de muitos. Quando nós olhamos ali para a palavra e vemos os nossos pecados, ela se torna uma espada, né, de ataque para a gente. Mas quando nós nos comprometemos a fazer a obedecer o Senhor, a cumprir os seus mandamentos, ela se torna a nossa defesa. A espada nos defende. Só Deus pode ter essa habilidade de fazer penetrar o seu coração através dos textos que nos revela a palavra de Deus. Amém? Então, meus amados, esses aí foram os temas que nós tratamos hoje, né? Uma lição curta, como o pastor prometeu, né? As nossas aulas serão assim, para que vocês possam render mais e que vocês possam aí guardar essas memórias. Lembrando, guardar na sua memória. Aí, primeiro, a Escritura, ela é inspirada por Deus. Segundo, os homens falaram da parte de Deus. E terceiro, ela é espada na ação do Espírito Santo, para nos abater
ou para nos proteger. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É lindo demais, hein? Falar da palavra Glória a de Deus. Deus é algo tremendo, é grandioso, e ter esse momento aqui de poder trazer essa luz da palavra para vocês em pouco tempo, mas com muita eficácia. Amém? Eu vou agora abrir para vocês, para que vocês possam tirar as suas dúvidas a respeito dessa primeira parte. Nós hoje só vamos trabalhar essa primeira parte. Semana que vem, nosso querido presbítero Fábio, acredito eu, estará conosco falando da segunda parte. E logo depois, na terceira parte, nosso querido José Cornélio vai falar na outra semana aí, segundo o nosso calendário que temos dos professores. Quero ouvir vocês agora. Vamos ver quem vai ser o primeiro ou a primeira. Que gostaria de reiterar. Vou até botar uma nuvem aqui, ó. Eu vou pra praia relaxar. Só para ver vocês falarem. Fala, irmã Máulia. Não, eu só estou contemplando a praia aí. Tô aqui na praia. Quero ouvir vocês agora, que eu já aprendi bastante. O que você acha, irmã Máulia, sobre esse texto que trabalhamos aqui hoje? Ai, muito bom. Ainda estou lendo a Bíblia, que eu não acabei ainda. Eu estou no livro de Jeremias. Tá em Jeremias. Aí a gente vê que Jeremias, ele fala lá do tempo, né, de Nabucodonosor, naquele tempo. Então, ele escreveu, né, ali algumas profecias, algumas coisas que ia acontecer. E às vezes a gente lê os livros dos profetas e a gente esquece que eles, que nem você perguntou agora, aí a gente esquece que eles escreveram as profecias. Sim. E tá aqui tá marcador aqui, tá no livro aqui de Jeremias, a página que eu estava lendo, que é Jeremias 23. Sim. E estava justamente naquele tempo lá de Nabucodonosor e todas as alertas e tudo que ia acontecer, o povo não deu ouvido. E hoje a gente ouve a palavra de Deus, tem tantos alertas assim, as pessoas pensam, mas foi você que escreveu? Não é a gente está falando de algo que já foi falado. A pessoa não entende, já foi falado, já foi escrito. É que quem ouve não quer ouvir mesmo, não quer. A culpa é tanta dos pecados, né? Então não aceita. Não aceita. Você também falando isso de coisas que vão acontecer? Foi você que escreveu? Não. Então, já estava escrito, Deus falou, inspirou os homens e eles escreveram. É difícil das pessoas entenderem, até mesmo os profetas falaram ali, e aquele tempo eles não entenderam, nem hoje entendem. Complicado. É verdade. Complicado. A Bíblia, na verdade, ela é um manual, né? Como eu acabei de dizer, de desvendar a alma. E é interessante quando nós descobrimos alguns pontos a respeito da palavra, nós nos surpreendemos. De vez em quando eu estou lendo, eu me surpreendo com detalhes que eu não tinha percebido, né, do cuidado do Senhor para conosco, né? Esse período mesmo que nós estamos enfrentando de pandemia já estava descrito lá na palavra, quando o povo começou a ficar meio doente, né? De lavar as mãos, de se afastar, manter um isolamento, um certo isolamento, né? E aí a gente enxerga hoje as pessoas falando, né? E a gente vê lá na Santa Palavra. E principalmente quando nós, por exemplo, falamos a respeito do amor, né? Do amor sacrificial, do amor renegado. E aí eu quero trazer uma luz para alguém. A palavra de Deus vem no momento oportuno para trazer essa paz ao coração das pessoas. Eu tive uma experiência essa semana no colégio, onde me foi dada a oportunidade dos colegas me conhecerem. E eu falei que eu era pastor e tal, cantava, e ali eu pude cantar um hino, um pedacinho do hino, e quando eu olhei para trás, estava todo mundo chorando. E era uma canção que tem textos ali dentro da palavra que toca, né, no coração das pessoas, e é a palavra.
A palavra, ela é isso. Ela é capaz de tanto de trazer você para perto, para a defesa, quanto também para mostrar as suas vergonhas, né? Mostrar o quão pecador nós somos. Irmãos, muito bom poder ministrar esse tempo aqui para vocês de excelência. Nós vamos encerrar a nossa Escola Bíblica Filadélfia de hoje, já. Eu quero encerrar com uma oração. Amém? Lembrando aos amados irmãos que nós, por enquanto, vamos continuar remotos aqui nas nossas escolas bíblicas, mesmo quando nós retornarmos. Amém? Só por um momento, para a gente poder se organizar melhor, porque eu sei que tem muita gente que ainda está meio temeroso. Eu tenho uma boa notícia que eu vou mostrar agora para vocês. Olha o que chegou para o pastor aqui, ó. Eu já estou com o meu QR Code, vou fazer a minha vacina no domingo. Domingo eu vou vacinar. Que bom. Glória a Deus. Pastor Amém. Amém. Aí, Cornélio, ó, tô ligadinho no senhor, hein? Isso aí. Tô muito feliz, ó. Tô com o meu papelzinho, vou me vacinar lá no Átrio, lá em Santo André, em nome de Jesus. Amém? Lembrando também, meus amados irmãos, que por causa dessa nessa mudança de horários que eu estou com o colégio, nós vamos com a escola bíblica para quarta-feira. Vamos voltar para nosso dia de origem. Tá bom, irmãos? Tudo bem? Tudo bem. Lembra que os Tudo nossos bem. quarta-feira, eram sempre na quarta-feira, aí o pastor mudou para quinta por causa das reuniões oficiais e algumas atividades das mulheres. Nós vamos, a partir da semana que vem, a nossa escola bíblica será na quarta-feira. Amém? Então eu conto com a presença de vocês. Os irmãos que perderam essa lição vão assistir gravado lá no YouTube, que daqui a pouquinho nós vamos postar. Então, se você chegou aqui no canal do YouTube da nossa igreja, seja muito bem-vindo e muito obrigado por ter assistido a nossa Escola Bíblica Filadélfia. Nós vamos encerrar com uma oração. Eu vou pedir à irmã Máulia que eleve-nos a Deus em oração, encerrando esse nosso encontro. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esses momentos, ó Deus, que passamos aqui a ouvir mais a Tua palavra, aprender mais da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por esses irmãos, ó Pai, que dispuseram nesse momento, Senhor, para estar compartilhando dessas palavras, ó Deus. Muito obrigado pelas santas escrituras, ó Pai. Te agradeço por tudo, Senhor, que tens feito pelas nossas vidas, ó Pai. Quando nós se voltamos à Tua palavra, Senhor, achamos, Senhor, coisas preciosas, ó Pai, que há tempos, ó Deus amado, tem deixado os homens, ó Pai amado, alarmados, e hoje nós atentamos para a Tua palavra, Senhor, e daí tiramos ouro fino, refinado, ó Pai, porque Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Por isso nós te agradecemos, ó Deus, por ter esse tempo, Pai, disponível para buscar mais de Ti, aprender mais de Ti. Muito obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra, Pai, por esses ensinamentos, ó Pai. Abençoa cada família aqui representada. Aqueles que não puderam estar nesse momento, ó Deus amado, esteja com ele. Aqueles que estão trabalhando, voltando do trabalho nesse horário, acompanha, Pai. Livra de todos os males, de todo o perigo. Livra, Senhor, dessa peste, ó Pai amado, que está sobre esse mundo, ó Deus. No nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, desde agora e para todo sempre. Amém. 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 Deus amado, muito obrigado pela participação de todos vocês. Deus abençoe.